A gente está vendo aqui, estou acompanhando aqui hoje, a gente para e pensa, é o povo, é a tia do zap, é o tio do churrasco, o povo junto porque é todo mundo contra o Flávio, cara. Ó, o republicano do Marco Pereira contra o Flávio, que é da Igreja Universal, republicano do Edir Macedo, o republicano contra, o PP do Ciro Nogueira contra, que teve reunião lá com o Dom Pedro lá, entendeu? Agora a gente fica vendo o União Brasil também, é o cara sozinho, pô. Chapa puro sangue, PL sozinha, chapa puro sangue, Alfredo Gaspar, entrar pra dentro. Em Minas também é puro sangue, pela safadeza de Cretinho, aquele Jeca Tatu, entendeu? Então, a safadeza em Minas, com o senhor BOC de Ouro Preto, entendeu? Que falou que ia tomar conta por Minas, dessa safadeza com o Marco Pereira. Então, a gente vai vendo as coisas, vai analisando, vai seguindo, vai acompanhando. A gente começa a ver, é o povo com o cara, porque os partidos políticos, para fazer uma bancada legal, eles tudo abriram mão, pô. E o Supremo está interferindo na política. No Rio, aqui no Rio de Janeiro, quem era para ser quem era para ser governador aqui no Rio, era o presidente da Alerj. O Supremo, de uma canetada, colocou um desembargador para ser governador, ser um voto do povo. Então, meu amigo, se não gosta do Flávio, não gosta do Bolsonaro, entre Lula e Flávio, meu amigo, é o Flávio Bolsonaro, tampa o nariz e aperta lá o 22 e vamos partir para dentro para a gente poder ajeitar essas coisas, esse país entrar começar a organizar, o cara governar para todo, para esquerda, para direita, mas tem que governar, pô, para todo e seguir, botar aí. Morreu, agora eu tava vendo ontem, morreu mais um senhor dessa parada do 8 de janeiro que entrou lá no Congresso, que deram 20 e poucos anos de cadeia para essa turma, muita gente fora do Brasil, tudo, uns na Argentina, Uruguai, ou está nos Estados Unidos, e a Suprema Corte, ó. Aí agora eu acho que não tem como, tem que governar pelo povo, é o povo que vota, o povo sai de casa, é o povo que banca essas bagunças todas, não tem como a Suprema Corte querer mandar. Então temos que ver isso, acompanha a política, lê, pô, tem hoje, qualquer um cachorro hoje tem um telefone na mão, pesquisa, joga no YouTube, pesquisa os políticos, troca uma ideia com a família, vira voto, porque o cara só tem que os partidos políticos viraram as costas. A Suprema Corte está mandando no país, entendeu? Está mandando, está interferindo na política. Então, se liga no quem vai falar com vocês aí. Assim, ninguém entra em debates. Que diz muito sobre a tua história do Brasil, né? Escute isso aqui. Tem um grau de tensão que a gente nunca registrou em função da Polícia Federal. Como é que está esse clima? Continua com ministros que não se falam com os outros. Isso começou a se acirrar mais com o vazamento daquela reunião feita, talvez a mais importante das últimas décadas, isso não é exagero, no Supremo, ali em janeiro, quando se suspendeu o recesso para deliberar sobre o impedimento, a suspeição de Dias Toffoli no caso Master, e houve o vazamento de uma reunião a portas fechadas. A partir dali começou a haver um clima entre os ministros de um não se falar com o outro. A gente tem particularmente um ministro que hoje está conduzindo casos muito importantes, André Mendonça, que está à frente dos dois inquéritos do INSS e que investigam mais precisamente a figura do filho do presidente da República, o Lulinha, e do caso Master hoje. E ele está sendo absolutamente pressionado, suas decisões não têm agradado boa parte do colegiado. Ele, não sei se dá para dizer, William, que está completamente isolado dentro do Supremo, mas está sendo pressionado e acuado pelos colegas. E esse clima não dá a menor pinta de que vai se resolver no curto prazo, pelo contrário. Esses grupos ainda temem o resultado de eleições ou já estão em algum lugar? Não, o resultado das eleições
instituições que eles trabalham, vamos lá. A eleição é imprevisível, todo mundo sabe disso. Né? Quem estiver cravando quem vai ganhar a eleição, tá chutando ou tá mentindo. Agora, os sinais estão muito claros de para quem que esse grupo ou essas vozes, de que lado que elas estão na eleição. Se você tem um ministro do Supremo que organiza um encontro para reatar relações do presidente da República com o presidente do Congresso Nacional, ele está operando politicamente. Porque a partir desse encontro, que foi o primeiro semana passada, e do segundo encontro do presidente Lula com o Davi Alcolumbre nessa semana, a agenda do Congresso destravou em benefício do próprio presidente. Primeiro com medidas que engordam o caixa, né, e com potencial eleitoral, por exemplo, a criação da comissão para o fim da medida provisória, que acaba com a taxa das blusinhas. Ou seja, se isso não é operação política, em benefício de um dos lados, de quem se espera ou imparcialidade, ou imunidade, ou silêncio... Neutralidade, né, Caio? Não, mas isso já não, valor, né? mas isso já não tem há anos, né? Agora... Só para não deixar passar. É que fica muito claro, e acho que depositam uma esperança e uma expectativa muito no resultado eleitoral para essa própria sobrevivência política desses agentes. O que o Caio Junqueira fala, essa interferência política do Supremo na eleição, o Poder 360 tinha feito uma matéria sobre isso. A atuação do Supremo influi na configuração das eleições de 26. Aí você comenta, a interferência do Supremo nas eleições está escancarada, mas a imprensa não consegue subir o tom. Aqui a matéria, né? Ministros do Supremo têm agido de forma proativa para influir no processo eleitoral, inclusive aproximando políticos ou sugerindo como alianças devem ou não ser feitas. E eles fizeram esse mapinha aqui, ó. Episódios. Jantar no Alcolumbre, enquanto foi mediado por Dom Pedro III, aliado do senador, e Zanin, indicado por Lula. Ele devia ter colocado também Moraes, né, chefe do Lula. Flávio e republicanos. Marcos Pereira decidiu de apoiar Flávio depois de reunião com Mota e Moraes. Reza a lenda que o Marcos Pereira está com certos receios aí desse inquérito sobre as emendas. Flávio PP, Ciro Nogueira decidiu ficar neutro por pressão de ministro do Supremo. Eleição suplementar em Roraima, Dino derrubou a decisão do TRE de Roraima e barrou a candidatura de Arthur Henrique do PL, vencedor do pleito. Do PL, né? Bolsonarista. Roraima do Rio, o Supremo não decidiu como será a escolha do novo governador, o desembargador Ricardo Couto segue no cargo. Deltan disse Zeca Disseu, o TRE do Paraná mandou o petista pagar postos que chamavam o ex-procurador de inelegível e Gilmar derrubou a decisão. Inquérito contra Zema. Gilmar pediu que o governador de Minas fosse investigado no inquérito das fake news depois de críticas a eles e a Toffoli. Pois é. E tem gente com dúvida sobre o que fazer neste momento. É amassar o 22, mas com força. 22 e confirma, amiguinho. Não tem o que é 22 e confirma. Enfim. Vou mandar todos esses vídeos lá no Telegram. É o momento, gente, de pegar tudo isso que está acontecendo e conversar com aquele afrescalhado que você conhece. Ele vai falar mais sobre as propostas do Flávio somente amanhã, porque esse assunto... Primeiro, eu ia falar das propostas, eu ia falar desse assunto por óbvio, depois eu falo das propostas, mas esse caso envolvendo aí, né, essa filiação do Flávio ao Mijão, não, isso aqui tem que comentar. Tem algo muito estranho acontecendo. Eu espero que a polícia elucide todos esses fatos. No mais, se gosta do meu trabalhinho, quer ajudar um pouco mais, posta lá no canal, tem o botão de valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpen.com.br. Vejo vocês. É isso aí, então o Kim já explicou, vê o isentão, vê a galera, vote, vai votar, conversa com seus irmãos, familiares, vão votar. Eu mesmo não mexia muito com essas coisas para esse lado, como eu sempre falo nos meus vídeos. Eu trabalho com PCano, vivo numa correria totalmente fora desse... Eu mesmo estou botando a cara, estou virando voto, correndo atrás, entendeu? Eu sou... Hoje, atualmente, moro em Campos, sou de Campos, entendeu? Depois de acabar essa parte de política, eu vou falar um pouco sobre Campos. Como eu tive um período até os 20 anos lá em Campos, depois fui embora para Cabo Frio. Depois vou falar um pouco de Campos e vou falar um pouquinho também dos ovos da serpente. Deixa passar a política. Deixa passar a política, tem muita coisa aí que vem aí. Começar a trocar ideia, porque eu vou começar a vender persiana, começar a vender
rede de proteção que eu trabalho, vendo pela internet, algumas coisas sem instalações. Então eu vou começar a trocar uma ideia. Aí eu vou comentar, falar. Agora eu tô focado mais na política, eu gosto de virar voto. Preciso virar voto, preciso correr atrás, porque o país, pô, as coisas estão muito caras, especiando, que a gente compra para revender, tá muito alto, os preços das coisas. Eu tenho uma empresa, muita taxa, entendeu? Então, o MEI hoje, se atrasar hoje, tá tendo uns probleminha, tá protestando o MEI, entendeu? A gente fica com o nome negativado, as contas dos bancos ficam tudo parado, então essas coisas todas. Então isso eu vejo, chegou o ponto de eu pegar uma cadeira, pegar um celular e vir fazer esses vídeos para poder virar voto. Se eu puder ajudar, ontem mesmo estava conversando com minha irmã, às vezes aí em campo converso com meu irmão, que meu irmão não leva muita fé, fala que é o mesmo, não vai votar. Tô trocando uma ideia para ele ir votar lá e para poder melhorar, porque tem gente que fala, não melhora em nada, mas ajuda, cara. De repente ajuda. Ajuda as coisas funcionando, entendeu? A gente vai se falando. Então, bom dia a todos aí. Bom final de semana.